Qual será o real significado da liberdade cristã? O que será que Paulo quis dizer quando ele diz que nós em Cristo temos ampla liberdade? Até onde será que vai realmente a liberdade do cristão? Somos totalmente livres? Essas são algumas das dúvidas que podem surgir quando nós tratamos do tema de liberdade. Tema esse que é o assunto principal da nossa aula de hoje e da semana que vem do livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como foi dito ali na introdução, na aula de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 do livro do Timothy Keller, o Gálatas para você. Capítulo esse que se chama A Liberdade do Evangelho. E a liberdade, como também dito lá na introdução, vai ser o tema principal dessas duas aulas, a de hoje e do domingo que vem. Na aula de hoje nós vamos nos atentar ao capítulo 5 da Epístola de Gálatas, dos versos de 1 a 5. Aí a gente vai ler aqui para analisar um pouco do que Paulo estava falando, do contexto, e associar com o que o Timothy Keller tem a nos ensinar com a lição que tem ali contida no livro, tá bom? Diz assim então, Gálatas 5, versos de 1 a 5. Vou começar a leitura aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. Caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Até aqui a leitura. E essa aula do Timothy Keller, assim como o versículo começa, tem uma grande ênfase nessa frase de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Timothy Keller ele pontua bem aqui que tanto o substantivo quanto o adjetivo no original, né, no grego, dessa frase aqui, eles remetem ao conceito de liberdade. Paulo queria dar uma ênfase muito grande à questão da liberdade aqui nesse versículo. E ele dá isso porque, como a gente já viu nas outras lições e inúmeras vezes, a ênfase do ensino de Paulo aqui na carta dos Gálatas é mostrar que aqueles que estavam se sujeitando à lei ou se sujeitando às obras, eles estavam, na verdade, cometendo um pecado de se submeter à escravidão e ignorando o verdadeiro significado do Evangelho, a verdadeira libertação, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, né? E ele também começa com uma frase muito interessante. Ele diz assim, ele nos traz uma seguinte reflexão. Quando a gente começa a ensinar na igreja que as obras não contribuem para a salvação, ou o quanto você se esforça não realmente importa, porque tudo que o homem pode fazer não vai agradar a Deus realmente, não vai dar a ele um status de salvação. E quando o Timothy Keller diz que uma coisa que pode acontecer é que quando nós começamos a ensinar esse tipo de doutrina, algumas pessoas podem dizer, então de nada vale eu me esforçar na fé cristã, de nada vale eu buscar atingir padrões de santidade altos, de nada vale eu obedecer a tudo aquilo que a Bíblia diz, sendo que isso não vai me acrescentar nada, de nada vale, é um esforço em vão, ele usa essa palavra, né? Muitos acreditam que ao você ensinar que as obras e a lei não contribuem nada para a salvação e para o aperfeiçoamento do cristão, logo não tem o porquê eu me esforçar, o porquê eu tentar ter uma vida santa. E ele fala que essa é uma lógica falha, obviamente, quem pensa por esse lado não está certo em pensar desse jeito, mas o que ele quer dizer é que muitas igrejas, com um pouco de receio desse pensamento do tipo, poxa, se nós pregarmos a liberdade, o Timothy Keller fala isso, se nós pregarmos a liberdade com o mesmo vigor que a Bíblia prega, se nós pregarmos a liberdade com a mesma profundidade que a Bíblia prega, se nós usarmos dar tanta ênfase na liberdade como Paulo dá aqui, talvez algumas pessoas se esqueçam da piedade. E por causa desse temor, muitas igrejas elas acabam optando por ter um ensino mais controlado e estabelecer limites ou controlar de alguma forma a vida das pessoas, que é chamado de legalismo, né? É assim que o Timothy Keller ele inicia esse capítulo dessa aula, mostrando que a liberdade que o Evangelho de Cristo oferece é algo tremendo, mas algo que pode causar uma reação ruim das pessoas, e os líderes espirituais, por temerem essa possível reação ruim, muitas vezes
deixam de ensinar claramente sobre isso ou deixam de dar tanta ênfase quanto deveriam dar nesse tema. Então preste atenção na força desse versículo aqui, no que Paulo quer passar para a gente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Uma das principais características da obra de Cristo, uma das principais motivações que levou ele a fazer tudo que nós já sabemos lá na cruz e o que a sua vida nos ensinou, um dos focos era nos mostrar o que realmente significava liberdade e nos oferecer essa liberdade. E ela é muito mais profunda do que muitas pessoas pensam. E depois de Paulo fazer esse apelo à liberdade, nessa primeira parte do verso, na segunda ele traz um alerta. Ele diz que nós nos devemos permanecer firmes para assim a gente não se deixar levar debaixo de um novo jogo de escravidão. Ou seja, o que Cristo nos oferece é realmente a verdadeira liberdade e só ela é capaz de nos tirar de qualquer tipo de escravidão. Igual eu disse anteriormente, algumas pessoas encaram o fato da liberdade que nós temos como libertinagem, né? Do tipo, eu posso fazer o que eu quiser, não vale de nada eu seguir padrões santos. E eu não vou ficar muito discorrendo sobre esse assunto, porque a gente já comentou isso sobre em outros temas, em outras aulas. A gente sabe que Deus ele exige um padrão de santidade, faz parte do caráter dele. O cristão que realmente ama Cristo, o Evangelho, ele vai querer se amoldar ao seu mestre, né? Isso eu acho que está bem claro para quem nos acompanha. Mas enquanto você pode ter esse tipo de reação à liberdade do Evangelho, encarar como uma libertinagem, há outras pessoas que não conseguem se apegar a ela, não entendem o real valor da liberdade que elas têm e acabam se colocando em jogos de escravidão, como os gálatas estavam fazendo com a questão da lei, a questão das obras. Eles não confiavam plenamente na liberdade que eles tinham em Cristo Jesus e por isso eles acabavam se submetendo a uma força imaginária, um poder que eles davam a mais que nunca existiu, a lei e as obras, né? O único que pode nos salvar, o único que pode nos oferecer ampla liberdade realmente é o Cristo Jesus e nada mais nesse mundo. Até a gente sempre fala que aquelas pessoas que dizem que a igreja prende, tem muita gente que fala isso, né? Há filosofias que dizem que a igreja, na verdade, ela acorrenta, ela serve para você minar o ser humano, tirar dele liberdade, dominar ele através do medo, né? do inferno, coisas do tipo. Na verdade, o Evangelho nos diz algo totalmente diferente. Ele nos diz que somos libertos e em Cristo nós temos ampla liberdade. E que, na verdade, quando nós não estamos em Cristo, estamos nos deixando ser dominados por coisas da carne ou padrões que o mundo segue realmente, ou, enfim, como as coisas funcionam, é que na verdade nós somos escravos de alguma coisa. É como se o ser humano, e alguns filósofos não cristãos dizem isso, né? O ser humano na verdade ele acha que tem liberdade, ele acha que desfruta de uma liberdade, mas ele sempre é controlado por algo. Essa é a conclusão que alguns filósofos nihilistas chegam, né? E isso a Bíblia concorda nesse sentido, mas ela diz que o cristão ele pode, aquele que realmente se relaciona com Cristo e com Deus, ele consegue gozar de uma ampla liberdade, uma liberdade verdadeira nesse mundo. É o que ele está querendo complementar de ensino aqui ainda no verso 1. E continuando no verso 2 e no verso 3, Paulo ele fala daquelas práticas que ainda escravizavam aquelas pessoas e que não necessariamente significavam algo que eles imaginavam, né? Como assim? Ele cita aqui o exemplo da circuncisão. Aqueles irmãos lá de muito tempo atrás, eles achavam que a circuncisão agregava valor na vida espiritual deles, agregava valor na salvação deles. E na verdade a circuncisão nunca teve esse efeito, né? A circuncisão era nada mais como um simbolismo, uma maneira de mostrar um pacto com Deus. Ele nunca conferiu nenhum efeito miraculoso ou extraordinário na vida de ninguém. E aquelas pessoas elas estavam sendo levadas a acreditar pelos falsos mestres que isso era uma condição para a salvação, isso era uma condição para um nivelamento da vida espiritual. E na verdade isso não acontece. E a grande reflexão que o Timothy Keller faz aqui, e cabe muito bem aqui, é que no caso daquelas pessoas daquela época da Galácia, eles tinham isso com a circuncisão. O que será que nós temos para nós, ou na nossa comunidade espiritual, no nosso meio, na nossa igreja, ou no nosso, até mesmo partindo para outros horizontes, né?
na nossa cultura brasileira, o que será que nós temos trazido como algo que causa mais impacto do que realmente oferece, né? E aí fica a grande indagação e a grande reflexão que o Timothy Keller nos traz acerca desses dois versículos. E Paulo diz aqui, né, que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Ainda no 2. E no 3 ele fala: o homem que se deixa circuncidar, o homem que faz a circuncidão, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Talvez você esteja sendo preso por cultura, por leis que são feitas na sua comunidade, ou coisas que você mesmo impõe sobre você, regras que na verdade elas não têm efeito nenhum. E que você na verdade só está querendo buscar um padrão para alcançar algum tipo de agrado diante de Deus, algum tipo de benefício espiritual, e você trata Deus na verdade como: eu tenho que fazer isso, eu tenho que obedecer desta forma, eu tenho que agir assim, porque fazendo isso Deus vai se relacionar melhor comigo e eu vou agradar Ele, e assim eu vou ter mais bênçãos, e assim a minha vida espiritual vai caminhar tudo ok. Sendo que o Evangelho nunca foi assim, né? A nossa relação com Deus nunca foi uma relação como os judeus de antigamente pensavam, uma relação baseada muito na troca, do tipo: ou eu obedeço a Deus, agrado Ele, sou uma pessoa piedosa, temente a Ele, e Ele me abençoa com uma vida próspera e uma família grande e várias outras coisas que todo homem deseja nessa vida. A relação com Deus nunca foi assim. O que Deus espera de nós e o que Jesus Cristo requer de nós, com toda essa liberdade que nos foi dada, é que nós busquemos nos aproximar deles, e que a gente realmente deseje nos moldar segundo eles por causa de amor, porque Ele nos amou primeiro. E a gente, reconhecendo essa obra, reconhecendo esse amor, através da liberdade, nós temos a escolha então de dizer: eu vou caminhar e parecer cada dia mais com Cristo. Eu vou querer cumprir o que Ele disse, eu vou querer andar como Ele andou, eu vou querer obedecer aos seus preceitos. E a decisão é feita através do amor, não através de uma consciência pesada, ou não através de uma lei, de uma obrigatoriedade, mas simplesmente através do amor, através de Cristo trabalhando, através também do Espírito Santo nos tocando no coração. Então fica a reflexão aqui desse segundo ponto, nesses versos 2 e 3. O que será que você acha que você tem que fazer, que você é obrigado a pensar que você tem que fazer para alcançar uma certa maturidade espiritual, que você acha que vai agregar na sua vida espiritual? Porque na verdade isso são só obras humanas, e não se trata de nada espiritual, nada da liberdade que Cristo realmente nos deu. E a terceira e última parte dessa lição do Timothy Keller, ele se baseia nos versos 4 e 5 para fazer uma lembrança, nos trazer a memória da grande esperança que essa liberdade toda nos traz, nos serve, né? No verso 4, o apóstolo Paulo diz que aqueles que buscam uma justificação através da lei, eles se separaram de Cristo e eles caíram da graça. Aqui eu quero abrir um parênteses, que há um grupo de pessoas religiosas, alguns até salvos, irmãos em Cristo Jesus, que eles acreditam na perda de salvação, tá bom? Eles acreditam que dentro de algumas circunstâncias a pessoa ela acaba perdendo sua salvação. Circunstâncias como, por exemplo, um pecado muito grave, né? Eles também acreditam numa escala mais qualitativa, né? mais palpável de graus de pecado. Dependendo do pecado que você cometeu, você perde a salvação. Dependendo de como você tem, às vezes não é nem questão de pecado, mas como você tem lidado com a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus, enfim, vários motivos. E um dos argumentos que eles usam para defender essa crença de perda de salvação é nesse versículo. Eles falam: olha o que Paulo fala aí. Ele diz que aqueles que procuram ser justificados por obras, eles caíram da graça, eles perderam a salvação. Aqueles que não creem totalmente em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador, eles na verdade eles estão cometendo um pecado que faz eles perderem a salvação. É um pecado tão grave, não reconhecer a obra de Cristo como ela deveria ser reconhecida, não entender a expiação como ela é, que é tão grave que eles até perderam a salvação, que se um dia eles tiveram. E na verdade o que Paulo está querendo dizer aqui é que
aqueles que não entendiam essa liberdade, né? Lembrando que tudo aqui é sobre o contexto de liberdade, aqueles irmãos que não entendiam a liberdade como é, ela realmente funciona, como ela realmente nos foi dada, eles acabavam se submetendo à lei, eles acabavam se submetendo às obras, né? Como é dito aqui, à lei. E isso causava uma sensação de que eles fossem separados de Cristo, porque Cristo traz liberdade. Então, se Cristo me oferece liberdade, e a liberdade, como é o seu significado, ela liberta o homem, ela traz mais paz ao homem, ela oferece uma vida mais agradável ao homem, se eu não acredito nisso e me apego nisso, logicamente eu tenho uma vida mais conturbada, uma vida mais presa, uma vida mais difícil, porque não é porque Cristo quis me dar um estilo de vida e eu estou me apegando ao outro. É por isso que eu me separo dele, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Eu não separo dele no sentido de salvação, eu me separo dele no sentido das minhas convicções. Eu acabo me afastando daquilo que ele preparou para eu viver. E ele fala que eles caíram da graça, é porque eles não estavam entendendo o real significado da graça. Eles achavam que a graça era, era graça demais, digamos assim. Eles achavam que eles não conseguiam entender como um Deus, sem cobrar nada, nos dando liberdade, pode também nos dar a salvação. E por isso eles tentavam colocar uma série de regras e outras coisas para assim conseguir fazer sentido na cabeça deles ou entender como eles poderiam também cumprir com alguma coisa ou contribuir com alguma parte para a sua salvação. É nesse sentido que Paulo quer dizer aqui no verso 4. E ele complementa isso no 5, deixando mais claro ainda que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança em Cristo. Então a gente ainda aguarda a justificação e a nossa grande esperança é essa liberdade que nos é dada. Nós não precisamos viver preocupado, viver angustiado, porque Cristo ele já fez toda a obra e nós já podemos ter ampla paz e convicção da salvação dele. Agora uma questão de como Paulo complementa aqui no verso 5, esperar a justificação. Nós aguardamos pela fé, nós acreditamos que um dia Cristo virá e ele nós seremos transformados, nós teremos outro corpo, nós seremos justificados, nós já somos enxergues como justificados através do sangue de Cristo, porque quando Deus nos olha, Ele nos olha através do espelho de Cristo, mas chegará um momento que os nossos corpos eles serão tomados totalmente dessa justificação, que vai acontecer apenas após a morte, não vai ser por enquanto nesse momento. E pela fé nós aguardamos ansiosamente essa esperança que nos aguarda e gozando da liberdade que a gente tem, podendo ficar de cabeça tranquila e sem angústia de que nós devemos cumprir certos requisitos ou devemos viver de uma certa maneira para atingir e conquistar assim a nossa salvação. Porque imagine como seria pesado para a gente se nós devêssemos cumprir com certos requisitos, né, para conseguir a salvação. Há, por exemplo, denominações religiosas que acreditam que quanto mais você fizer, quanto mais você pregar, quanto mais você for um exemplo, mais chances você tem de garantir o seu lugar no céu. E eu fico imaginando o quão pesado deve ser a vida dessas pessoas, né? É uma vida sem liberdade, totalmente diferente do que o Evangelho nos oferece. Porque a partir do momento que eu tenho que me adequar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que seguir à risca certas coisas, eu não tenho liberdade. Eu tenho, na verdade, um roteiro, eu tenho, na verdade, uma lei que eu devo cumprir passo a passo para garantir aquilo que eu quero. É como se eu decidisse sofrer e abrir mão da minha vida aqui para ganhar uma vida futura. E, na verdade, não é disso que o Evangelho se trata. Tome muito cuidado. O Evangelho, como Paulo deixa aqui bem claro, se trata de liberdade e que, por uma questão de amor, nós escolhemos nos aproximar e nos parecer cada dia mais com Cristo e amar a obra de Deus. E assim a gente vai crescendo espiritualmente e vai agindo de acordo com o nosso Salvador. Então, para a gente finalizar essa aula e recapitular algumas coisas do que foi visto, para a gente deixar bem claro na nossa mente os principais tópicos abordados pelo Timothy Keller durante essa lição. Em primeiro lugar, lembre-se e procure entender o que realmente significa liberdade bíblica, liberdade cristã. Não se trata de uma meia liberdade ou uma liberdade falsa, nada disso. De fato é uma liberdade, de fato ela é ampla.
Nós somos livres para a gente levar uma vida como a gente quer. É claro que Paulo, em outras ocasiões, nos lembra que isso vai trazer consequências, né? Isso vai trazer consequências, como tudo na vida. E é claro que Jesus, em seus discursos ou ensino dos apóstolos, mostrava coisas que são claramente erradas. Mas há muitas coisas que nós tomamos como erradas por pura vontade própria ou puro pensamento próprio, né? A Bíblia nos oferece uma ampla liberdade para nós levarmos as nossas vidas, e ela sempre nos fornece o caminho para que a gente possa, através da palavra, sempre estar buscando fazer uma autoavaliação se o que eu estou fazendo realmente é certo, ou entender no nosso relacionamento, nas nossas orações com Deus, se aquela decisão é a mais correta, se a maneira como eu estou lidando com situações é o certo, se como eu estou guiando a minha vida realmente é coerente com a palavra de Deus. Essa é a liberdade que nos é oferecida. Nós não temos um livro cheio de regras. A Bíblia não se trata de um livro cheio de regras, mas a Bíblia se trata de um livro libertador, onde eu, através da leitura e do conhecimento, busco entender o que Deus quer para a minha vida, e através do amor eu me amoldo a essa vontade dele. Guarde isso para você, é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós vimos, o que será que você tem... Segundo ponto que nós vimos, no que será que você tem atribuído mais valor do que é devido, ou mais importância do que deve ser dada? Um dos exemplos clássicos é a questão da ceia, né? Muitas pessoas acham que a ceia nos causa algo de extraordinário, de místico em nós. E aí a pessoa fica toda preocupada quando chega a ceia, se realmente ela pode tomar, ou fica preocupada se vai perder a ceia, porque ela vai perder a bênção do mês, ou coisa do tipo. É como se fosse o pensamento que o pessoal lá de antigamente tinha acerca da circuncisão. Essas práticas, essas obras, de nada elas interferem na nossa vida espiritual, na nossa salvação. São apenas rituais, celebrações, ordenâncias dadas a Cristo que, é claro que mostram a nossa obediência a Ele, no caso da ceia. Mas não são coisas que causam um efeito místico nas nossas vidas. Outra coisa, tem pessoas que elas não ouvem o que o pregador tem a dizer dependendo da vestimenta dele. Tem pessoas que se olhassem o jeito que eu estou vestido aqui, jamais vou ouvir esse cara aí, né? E será que a roupa realmente ela atribui tanto poder assim à palavra que é proferida através do agir do Espírito Santo? Então, isso é o que nós chamamos de legalismo. Aquelas pessoas elas acabavam atribuindo muito mais valor do que realmente existia na prática da circuncisão. Mas nós ainda hoje, nós olhamos e falamos, nossa, como que os Gálatas eles caíam nessa, né? Como que eles conseguiam acreditar em umas coisas dessas? Mas nós estamos cometendo esse mesmo erro, dando essas mesmas atribuições à questão de vestimenta, coisas que existem na igreja, maneira como nós nos comportamos em várias situações e por aí vai. Cabe a você, como que o Timothy Keller te convida, a fazer uma reflexão daquilo que você tem errado nesse sentido no seu entendimento, na sua prática cristã. E o último ponto, por fim, visto, celebre a esperança que a liberdade te dá. Você ainda não vai ser perfeito, mas você pode ficar tranquilo que você não é por esforço ou por uma vida de renegação, de abstinência que você vai conseguir a salvação. É através da obra de Jesus Cristo. Então deposite nele a sua esperança, a sua fé e deseje que um dia ele volte o mais rápido possível para assim nós todos experimentarmos uma vida perfeita, primeiro aqui na terra e depois logo mais no céu, né? É isso, um abraço a todos vocês e nos vemos na próxima aula então.